o Cristo que vive em nós temos que revelar Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias, mesmo mês sendo 30. Esse é o nosso compromisso, de termos a integridade do cristianismo vivo dentro de nós. Nós temos que viver e não tirar férias daquilo que nós cremos, tirar folga ou final de semana. Culto é importante, essencial para o seu crescimento espiritual, a comunhão. Mas o culto, ele resume simplesmente naquilo que nós chamamos de comunhão muito intimista, muito próximo e uma pequenez em relação à dimensão daquilo que Deus tem aí fora dessas 4 paredes. Nós fomos chamados o tempo todo para sermos crentes e graças a Deus na sua integridade, sermos íntegros naquilo que nós acreditamos. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ver o que Deus tem para falar para nós, através desse versículo, desse texto. 2 Coríntios 4, 10 e 11, diz o seguinte: trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nossos corpos. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregue à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também seja manifesta em nosso corpo mortal. Esses 2 versículos me traz algo assim que me chamou a atenção, a palavra sempre. Sempre está trazendo a questão da integridade. Sermos intensos naquilo que nós acreditamos, que é o cristianismo vivo, puro e eficaz. Nesse texto nos traz algo assim que nos leva mais além, que nós venhamos a estar entregue. A última coisa que nós queremos, nós nascemos e vivemos a vida toda correndo de quê? Uma coisa todo mundo tem em comum. Chama-se morte. A vida toda nós corremos da morte. Isso é natural, é uma defesa fisiológica natural que nós já nascemos com ele. Desde aquela criancinha que você coloca em cima de uma mesa e fala assim, pula, essa criança não vai pular. Quando nós aproximamos dessa criança, você como pai, mesmo que você mantenha uma distância, você fala, pula, que o papai vai te pegar. Essa criança não pula. Agora, quando ela se sente em uma distância segura, o que ela faz? Se joga. Porque ela tem certeza que a morte não alcançará. Nós também temos e deveríamos ter isso também na nossa integridade física e espiritual. De nós sabermos que a morte está ao nosso redor o tempo todo e está pronto para nos tragar. E essa morte que nós dizemos não é a morte simplesmente física, também é uma morte espiritual, que ela está presente nas nossas vidas o tempo todo. E nós, infelizmente, por incapacidade da nossa mente, da nossa forma de pensar, nós nos sentimos em uma segurança que não é segura, de nos jogarmos e não sabermos quem que irá nos segurar. Onde que nós enfrentamos as tempestades da vida, as dificuldades que o mundo nos proporciona, as coisas terríveis que o mundo nos oferece, e nós, sem sentirmos seguros, o que é que nós fazemos? Nos jogamos. E uma vez que você se joga, o risco de você morrer é grande. O risco de você morrer espiritualmente é evidente. Mas nós, pela nossa limitação da nossa mente e a falta de maturidade, de intimidade com aquilo que nós acreditamos que é Deus, nós sempre jogamos as nossas vidas espirituais à morte.
E essa morte, ela é mais visível no mundo espiritual do que no mundo natural. Nós percebemos quando chegamos perto de pessoas que estão vivendo o luto de si próprio, vivendo uma vida de morte, que é ao ponto de quem nem espiritualmente está avançado, percebe a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor, devido àquilo que você, infelizmente, deixou ser levado. Nós temos que entender que a palavra de Deus diz que nós estamos entregues à morte em prol do nosso Deus, chamado Jesus Cristo. Porque a própria palavra diz que quando nós morremos com Ele, aí sim que nós estamos vivos. E essa morte, ela que tem que estar habitada no nosso coração, para que nós venhamos estar sempre pronto e no entendimento da nossa mente que nós temos que morrer, mas morrer do velho homem, morrer para as coisas deste mundo, para morrer aquilo que nós, infelizmente, agrada o nosso coração. Quantas vezes que nós estamos no aconselhamento, as pessoas nos dizem o seguinte: eu estou sentindo no meu coração para que eu faça isso. Se a resposta exata deveria ser: eu estou sentindo em Deus, confirmado na palavra dele, que eu posso. Aí muda toda a história. Mas nós temos, infelizmente, o nosso coração sempre entregue para a morte. Porque os desejos que habitam no meu coração, ele é pecaminoso. Ele já nasce pronto para o desejo mundano, pelo fruto do qual nós nascemos, o fruto do pecado. E a palavra de Deus, quando nos garante que a palavra sempre é desde o início ao fim, nós vivemos um evangelho de integridade, de verdade, de justiça, daquilo que nós acreditamos. Essa reunião que nós fazemos 1, 2, 3 vezes por semana, não é vida cristã. É simplesmente o reflexo daquilo que nós vivemos. O interessante é que a Bíblia nos ensina muito pouco sobre culto. Você visita 1, 2, 3 igrejas, você vai ver cultos diferentes. E tudo está certo, tentando alcançar o absoluto, tentando alcançar o Cristo, a verdade, alcançar o coração, alcançar o desejo de Deus. E quanto mais igrejas você visitar, outros cultos você verão que você achará interessante. Mas uma coisa que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse é como nós devemos comportar fora da igreja. Já percebeu? Pouco nos ensina como cultuar, principalmente no Novo Testamento. Mas tudo nos ensina a como nós devemos viver debaixo ou fora dessas 4 paredes. Isso é o cristianismo que nós temos que entender, que nós temos que ser aquilo que nós acreditamos em todos os lugares que nós estivermos. As pessoas têm por obrigação reconhecer em você uma pessoa íntegra em Deus, uma pessoa que não negocia os seus valores, não éticos, mas sim cristão, que automaticamente são éticos. Que eu viva na integridade daquilo que Deus trabalha, naquilo que eu tenho como compromisso com Ele, na vida total. Nós falamos, e uma coisa que nenhuma outra igreja deixa de falar, nenhuma, são os 3 fatores: leitura da palavra, oração e jejum. Isso são coisas inegociáveis, mas que infelizmente nós negociamos pela nossa falta de compromisso com o Deus do qual nós somos entregues à morte. Mas nós não queremos viver essa morte por algumas circunstâncias, porque a nossa leitura de vida cristã, ela está limitada ao quanto eu frequento as reuniões, e não quanto e como você frequenta a sua vida como um todo. Como você se comporta no meio da sua família,
no meio do seu trabalho, da sua faculdade, da sua vizinhança. Nós falamos muito aqui sobre se essa igreja local, essa igreja que você congrega, se amanhã ela amanhecesse de portas fechadas, o que os vizinhos falariam? Sentiria falta? Dava glória a Deus? Aleluia! Ou que pena! Oportunidade que eu tinha de conhecer um Deus, a igreja fechou. Qual o sentimento da sua vizinhança? A mesma coisa é a igreja que você carrega em você. Se você amanhã muda do local que você hoje mora, qual o sentimento dos seus vizinhos? Nunca falei com ele, nem sei quem é. Às vezes dava um bom dia se nós passávamos atravessando um para o outro e muito próximo para não deixar o esbarrão, eu falava um bom dia. Então, para mim, não cheira e nem fede. É esse tipo de evangelho que nós temos se entregue à morte. Quando nós começamos a entender o verdadeiro cristianismo, aquilo que nós temos na nossa integridade, naquilo que nós temos como vida profunda, dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente, de revelar de fato aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser. Nós temos que entender, irmãos, que as coisas, elas acontecem a partir do momento que eu deixo elas acontecerem. Deus, ele não vai impedir que você faça algo que não venha de acordo com a sua vontade. Deus, ele não vai impedir. Tanto é que ele não teve um impedimento lá no Éden. Ele deixou duas igrejas ali, quando as duas se encontraram, se tornaram uma. E aquela igreja tinha um único objetivo, que nós sabemos, de exaltar, glorificar, manifestar a sua glória, a sua graça, o teu espírito. Mas, infelizmente, pelo desejo que estava no seu coração, daquilo que foi trazido ao seu ouvido, desceu para o seu coração, e as suas atitudes, infelizmente, não foram coerentes com aquilo que eles acreditavam. E quantas vezes nós, infelizmente, fazemos isso? Deixamos que as emoções, deixamos com aquilo que nós, mesmo sabendo que é errado, não fazemos. Paulo fala algo fantástico, que os nossos cultos, eles mais atrapalham do que ajudam, ou seja, mais aborrece a Deus do que necessariamente glorifica. Se nós fôssemos pensar dentro dessa ótica, o lugar menos apropriado de fazer aquilo que é vontade dele é culto. Nós cultuamos porque a própria palavra diz que nós temos que estarmos em união, em unidade, no compromisso da fé, do corpo, da igreja. Mas nós temos que buscar mais revelação daquilo que ele quer de fato que nós façamos aqui. Para a gente revelar aquilo que ele é em mim, aquilo que ele é em você. Nós temos que entender o tempo todo, irmãos, daquilo que é o cristianismo. Algo que é inegociável, algo que é imutável, algo que não muda nem para a direita e nem para a esquerda, algo que é absoluto. E esse cristianismo, ele tem que romper as barreiras da minha incapacidade para habitar no mais íntimo, para que esse fruto gere outros frutos. Quando a própria palavra declara que eu tenho que amar o próximo, é porque esse próximo, ele já foi amado. E agora que venha o próximo. E que venha o próximo. E a fila continua. Quando nós entendermos que nós temos que amar o próximo, independente daquilo que nós temos como pessoa inimiga, essa pessoa, ela é minha inimiga. E quando a própria palavra diz para você amá-los, os seus inimigos, é muito fácil amar quem você ama, amar quem te ama. Amar quem não me ama, onde que está o cristianismo? Onde que está o Deus vivo? Tanto é que uma das dificuldades
minha, particularmente, é amar mais quem está aqui do que quem está lá fora. Porque aqui, a nossa relação faz com que eu não consiga ser falso. Essa relação que nós temos como igreja, como corpo, me traz aquilo que eu, de fato, aquilo que eu sou. Se alguém perguntar quem é fulano lá na sua igreja, você sabe falar. Tanto o lado bom, quanto o lado que deve ser melhorado. É natural. Então, esse ambiente faz com que o meu lado, que deve ser melhorado, não será melhorado por mim, mas será melhorado em Deus que está em você. Por isso que a sua falta aqui, me falta um pedaço. Quando chega e fala, por que você não veio? É porque senti falta de mim. E automaticamente, você. Isso é o corpo que se transforma. Isso é o corpo que nós temos que entender que estamos sempre, sempre entregue à morte. Passa 2 folhinhas para frente aí. 2 Coríntios 6. Segundo Coríntios 6, 10, diz o seguinte: entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecido muitos outros. Nada tenho, mas possuo tudo. Cara, isso aqui é algo tão filosófico, teológico, que a gente pode viajar nesse negócio. Entristecido por as divergências da vida, problemas, dificuldades, lutas, tudo certo. A partir do momento que isso não vem me ferir, o quê? A minha alegria. Porque a minha alegria não vem dessas, e sim daquilo que me criou, aquilo que me fez. Porque se eu deparo com pessoas que estão entristecidas e vivendo essa tristeza profunda, onde que cabe eu, alegre, alegrá-lo. Porque eu conheci o cristianismo e esse Cristo que habita em mim é suficiente de me deixar alegre apesar de eu estar triste. Amém? E é o Cristo que é o nosso combustível. E diz mesmo esse texto, mesmo eu sendo pobre, eu tenho tudo. Coisa fantástica, irmão. Fantástica. Nós temos que entender o tempo todo daquilo que Deus quer manifestar através das nossas vidas. O espírito da alegria, o espírito da prosperidade, da alegria plena, da felicidade, independente das circunstâncias. Quando fala que a tristeza, mesmo habitada, você pula de alegria. E esse pular de alegria, a gente vê ele em poucos momentos da vida. Passar em um vestibular, conseguir um trabalho, uma promoção, nascimento de um filho, mais ou menos assim. A gente também vê na igreja, quando é um batismo no Espírito, ou nas águas, enfim, algum momento do louvor. Mas essa alegria não só é nesses momentos, em todas. A gente vê, eu tirei uns dias para ler Atos, mas você vai 2, 3, 4 capítulos, você tem que voltar. Fala, o que é esse negócio que Paulo está vivendo aqui? De apanhar, ser chicoteado em Filipe, e automaticamente, quando é liberto, ele, na vez de ir para casa, ele vai pregar o evangelho em praça pública, sabendo que ele pode ser preso de novo. E tantas vezes ele repetiu isso, que ele sabia que a sua cabeça estava em prêmio. Quando nós acordamos, às vezes a gente acorda meio murmurando, pelas dificuldades, quem inventou o trabalho, aquela coisa toda. Deixar bem claro, quem inventou esse negócio foi o próprio Deus. Colocou Adão, falou assim, ó, vamos trabalhar, vida que segue, coloca nome nesses bichinhos aí, quantos tem? Depois te falo. E trabalhou bem trabalhado.
Adão começou a colocar nome nos animais que a gente não consegue ver um cachorro e chamar de cavalo. E nem uma girafa e chamar ela de camelo. Então colocou os nomes perfeitos nas criaturas mais improváveis. Tanto é que quando a ciência descobre um animal novo, tem dificuldade. Aí coloca o nome de quem achou. Não é mais ou menos assim? Um pedacinho do nome daquela pessoa, um sobrenome, alguma coisa, porque tem dificuldade de olhar e expressar aquilo que é. Lá nas profundezas do oceano, vários quilômetros de distância, tem um ser vivo fantástico, maravilhoso, tremendo, que foi criado e está sendo entregue à morte a todos os momentos a Deus. Quando nós, irmãos, entendemos aquilo que nós acreditamos e vivemos, a nossa luta vai ser para a gente ter menos culto e mais vida lá fora. Vida de revelar o Cristo. Eu não posso ficar aqui em casa porque o Cristo tem que ser revelado. E às vezes a forma mais errada que a gente faz de revelar a Cristo é pegar um microfone e colocar numa praça pública e começar a falar. As pessoas vão me achar o quê? Um religioso, um xarope, um chato, me incomodando aqui meu lazer. Pode acontecer? Pode, com certeza. Mas o culto mais revelador é aquele que você, mesmo sem falar no nome dele, você vai no nome dele. As pessoas veem em você aquilo que de fato você acredita, no Cristo vivo, no Cristo revelado. Comece a fazer isso hoje mesmo. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de conquistar novas coisas. E esse Deus que nós servimos, Ele está disponível o tempo todo para nós. Lendo o livro de Gênesis, você vê, irmãos, coisas assim fantásticas. Eu vejo Moisés tendo o privilégio de ficar 40 dias com Deus, naquela unção, naquele negócio, falando, e ele desce com 2 tábuas do monte, da revelação, ou seja, ali os mandamentos escritos. E quando ele está no meio do caminho da descida daquele local de adoração, que deve ter sido um momento assim de Shekinah, não só aquilo que nós cantamos, mas ele viveu aquele negócio. Ele começou a ver uns burburinhos, ele começou a ouvir algumas coisas, mas não era. Alguém falou assim, é o povo adorando, ele negativo, é o povo reclamando. Aqui no meio dessa barulheira tem gente curioso, tem gente de todas as espécies, mas menos adoradores. A ira habitou no coração de Moisés de tal forma que ele chegou, o que ele fez? Quebrou aquelas tábuas. Cara, imagina a ira que estava no coração, ficar 40 dias e Deus falar, toma, isso aqui que eu quero que faça. E no que desceu já da plenitude, ou seja, saiu do culto, abriu aquele portão, alguém começou a xingá-lo e ele não teve sabedoria para lidar com aquele negócio. Moisés deixou algo que não era sadio habitar o coração dele, saindo de um culto de 40 dias. Quebrou as tábuas. Eu imagino hoje, se essas tábuas, ou melhor, aquelas pedras, a gente tem sempre tábua em relação à madeira, mas essas tábuas eram pedras ali, escrita pela letra da mão de Deus. Se hoje existisse, certeza, se não tivesse encontrado, estaria procurando, ou se tivesse encontrado, estaria nos melhores museus hoje do planeta, né? E teria um valor que não tem como nem mencionar. O valor financeiro do negócio desse, histórico e etc. Então, de uma forma ou outra, Deus já tinha um propósito naquele negócio. E Deus deu a oportunidade para Moisés, mais uma vez, subir. Que coração que estava ali no coração de Deus? Um coração de perdão, de renovo, que pode começar de novo comigo. Comigo não tem esse negócio. Errou? Beleza, a gente continua. Eu te perdoo, mas a nossa amizade está rompida. Não é assim? Infelizmente. Mas não,
O coração de Deus é outro. Ainda bem que se fosse eu, naquela situação, talvez eu teria falado, vou arrumar outro. Tem outros aí, vai aparecer. Mas não, Deus honrou. E a gente sabe quem é ele, tanto é que nós estamos falando de Moisés nos dias de hoje. E falarão até quando existir seres humanos. E deu oportunidade de mais uma vez ele receber os mandamentos, que nós sabemos lá de Êxodo 20. E Deus, irmãos, então ele tem um compromisso fiel com você, para começar tudo de novo, para que esse sempre entregue à morte seja sempre vivido de uma forma espontânea. E ser espontâneo na graça de Deus necessita, irmão, intimidade com Ele. Necessita você se entregar de corpo, alma e espírito, na sua integridade. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Salmo capítulo 1, o Salmo 1, texto muito conhecido. Amém? Salmo 1 diz o seguinte, o versículo 3. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhagens jamais murcharão. E como árvore plantada junto à beira das águas correntes, que dá o seu fruto no tempo apropriado. Irmãos, quantas vezes nós passamos as pelejas da vida, as dificuldades, em todas as áreas de nossa vida, sentimental, conjugal, financeira, espiritual, mas nós não temos o discernimento de enxergar aquilo que ainda não vem em existência. Aquilo que Deus promete lá em Hebreus 11, que é a certeza que o fruto dessa árvore que foi plantada junto aos ribeiros, e não foi em qualquer ribeiros, foi de águas correntes, e que dá o seu fruto na estação de Deus, que é a apropriada. Mas nós enxergamos ali o quê? Uma árvore plantada. Eu não enxergo ali fruto. Mas Deus já enxergou o fruto. E desse fruto, o que será esse fruto? Mas nós enxergamos simplesmente uma árvore à espera de um fruto. E nós nos colocamos muitas vezes dessa forma. Nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, e que essas águas são correntes. Está tudo certo. Mas eu clamo, Senhor, cadê o fruto? Cadê o meu sucesso? Cadê a minha vitória? Cadê a minha bênção? Está comigo. Mas é na hora certa. E a hora certa é a melhor. Se eu ainda não recebi, permaneça plantado junto a essas águas. Mantenha-se firme, porque quanto mais firme você estiver, mais as suas raízes serão profundas e mais firme você será. Então a questão não está no fruto, a questão está a ser plantada. E nós estamos plantados e entregue à morte, independente de quando ou se vier o fruto. Independente da circunstância, nós cremos no Deus que enxerga muito mais além do que as nossas limitações terrenas, materialistas e individualistas. Esse é o Deus do qual nós servimos, que Ele é fiel e que todos os dias nós temos que dar graças a Deus, porque hoje eu estou vivo, respirando e pronto para manifestar a glória de Deus na vida do outro. Essa é a nossa oração.
que está nos nossos lábios todos os dias de manhã. Graças a Deus, que o Senhor está me oportunizando a vida para manifestar a sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?